Boa tarde, crianças. Hoje, na nossa aulinha de matemática, iremos aprender sobre o sistema de numeração egípcio. Vocês conhecem? Quais eram os símbolos que ele utilizava para representar quantidades? Vamos aprender junto? Pegue o livrinho de vocês, aprender e relacionar o livrinho de matemática e abram na página 14. Nosso estudo hoje será nas páginas 14, 15 e 16. Vamos lá aprender, prestem bastante atenção, tá bom? Crianças, vamos aprender, conhecer um pouco sobre o sistema de numeração egípcio? Vamos lá? Vocês sabiam que a civilização egípcia teve início por volta de 3.200 anos antes de Cristo, no nordeste da África, às margens do rio Nilo? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam também que essa civilização produziu conhecimentos em áreas como arquitetura, medicina, astronomia, além de desenvolver uma escrita e um sistema de numeração? Vocês sabiam disso? E que os símbolos usados pelos egípcios no sistema de numeração eram inspirados em instrumentos e outros objetos usados pelas pessoas que habitavam na região do rio Nilo? Vamos conhecer os símbolos que os egípcios usavam para representar quantidades, tá bom? Crianças, a tia grifou aí de vermelho os símbolos que os egípcios usavam para representar as quantidades. Primeiro símbolo, bastão. Ele representa que número? Número 1, uma unidade. Segundo símbolo, calcanhar. Ele representa que número? Número 10, uma dezena. E o último símbolo, rolo de corda, representa o número 100, uma centena. Lembrando que eles não utilizavam os nossos números, ele utilizava apenas os símbolos, tá bom? Crianças, observem aí onde a tia grifou com a setinha verde. Para saber o número representado, basta adicionar. Vocês sabem o que é adicionar? Somar os valores de cada símbolo. Esse primeiro símbolo. Crianças, observem aí o nosso primeiro quadrinho que a tia grifou aí de verde. Nosso primeiro quadrinho está representado por o símbolo que? Bastão. Lembrando que cada símbolo desse representa uma unidade. Então, após nós fazermos a soma, se ele tem 5 bastão, cada um vai representar 1, nós iremos fazer uma sominha. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 é igual a quanto? 5. O nosso segundo quadrinho está sendo representado por o símbolo que? Rolo de corda, onde tem 2 símbolos. Então, 100 mais 100 igual a 200. Crianças, no nosso terceiro quadrinho está representado com quais são os símbolos? Digam aí para a tia. Isso, 3 símbolos de calcanhar, lembrando que cada símbolo representa 10. E mais 2 símbolos de bastão. Então, vou fazer o quê? A soma. Se tem 3 símbolos de calcanhar, vou somar 10, mais 10, mais 10, mais, tem 2 símbolos de bastão, 1 mais 1. Então, eu vou fazer a soma de tudo, que vai dar o quê? 10 mais 10 mais 10, mais 1, vai dar 32. Crianças, agora o nosso último quadrinho, quais são os símbolos que estão sendo representados? Isso, tia. Primeiro símbolo, rolo de corda. Rolo de corda representa que número? 100. Tia também tem mais 4 símbolos de o quê? Calcanhar. Cada símbolo desse equivale a 10. Então, eu vou colocar 10 mais 10 mais 10 mais 10, mais tia tem um bastão. Vou colocar mais 1. Por que, tia, mais 1? Porque um bastão representa uma unidade. Então, a nossa sominha vai ficar assim: 100 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 1 é igual a 141. Crianças, a tia
grifou aí de vermelho com números 1, 2 e 3, cada símbolo que a gente está estudando. O primeiro símbolo está representado pelo número 1 acima, segundo símbolo 2 e o terceiro símbolo 3. A tia vai explicar para vocês não esqueçam, tá bom? Os egípcios não utilizavam nossos números não, que a gente usa hoje não, tá certo? Eles usavam apenas os símbolos dele. Por exemplo, se os egípcios tivessem uma ovelha, qual era o símbolo que ele ia representar? Primeiro símbolo. Se eles tivessem 10 ovelhas, qual era o símbolo que ele utilizava? Isso, calcanhar, o segundo símbolo que a tia colocou aí. E se eles tivessem o rebanho com 100 ovelhas, qual era o símbolo que ele utilizava? Isso, rolo de corda. Eles usavam apenas os símbolos, eles não usavam os nossos números, tá bom? Número 1, 2, 3, não, eles usavam apenas os símbolos, não esqueça, tá bom? Crianças, agora na página 15 tem uns exercícios para vocês resolverem, tá bom? Tia vai explicar agora. Primeiro exercício. Sabendo que cada símbolo pode ser repetido até 9 vezes, represente os números abaixo, utilizando os símbolos egípcios. Aí tem aí o número 9. Você irá representar pelos símbolos egípcios. Tia, mas aí tem dizendo que só é para usar cada símbolo, ele só pode ser usado quantas vezes? 9 vezes. Por quê, tia? A tia vai explicar agora. Vamos lá entender. O primeiro quadrinho tem o número 9 para você representar com o símbolo egípcio. Você vai usar qual símbolo? Para o número 9. Isso, símbolo bastão. Quantos símbolos vocês irá utilizar? Isso, 9 símbolos de bastão. Por quê, tia? Tia, porque eu sei que cada símbolo deste bastão ele representa um. Então, se é o número 9, eu vou representar um 9. Então, por que ele só pode ser repetido apenas 9 vezes? Vou lhe dizer agora. Se fosse o número 10, eu ia representar com 10 bastões? Não. Eu ia utilizar qual era o símbolo? Calcanhar. Entenderam? Por que ele só pode ser repetido apenas 9 vezes? Crianças, não esqueçam, os egípcios utilizavam seus símbolos para representar unidades, símbolo bastão. E quando eles chegavam em 10 unidades, eles não utilizavam mais o símbolo bastão. Qual era o símbolo que ele utilizava? Calcanhar. E também, quando ele chegava na centena, ou seja, 100 unidades, eles representam, ou 10 dezenas, eles representavam por qual símbolo? Isso, rolo de corda, tá bom? Não esqueçam. Crianças, outra coisa muito importante que vocês precisam aprender é que os egípcios, eles não tinham regra, ou seja, posição de símbolos. Por exemplo, para eles representar o número 13, eles podiam utilizar primeiro os 3 símbolos de bastão e depois o símbolo de calcanhar, aí formava o número 13, independente qual fosse a ordem dos símbolos. Já nós não, nós quando quisermos colocar o número 13, primeiro tem que colocar o 1 e depois o 3. Se nós colocarmos o 3 primeiro e depois o 1, vai estar errado. Mas no sistema de numeração egípcio não tinham isso, tá certo? Não tinha essa ordem de posição de números. Lembrando que os egípcios não tinham ordem das posições dos símbolos, mas também eles não poderiam errar os símbolos, tá certo? Por exemplo, o número 13, eles podiam utilizar primeiro, para representar o 13, o símbolo calcanhar, que representava 10, e depois mais 3 símbolos de bastão. 10 mais 3 dava igual a 13. Ou também, eles poderiam utilizar primeiro os símbolos de bastão e depois o símbolo de calcanhar. E também eles podiam separar, colocar 2 símbolos de bastão, depois um símbolo de calcanhar
e depois mais um símbolo de bastão. A soma ia dar a mesma, tá bom? Nossa atividade está na página 16, questões 1, 2 e 3. Vamos lá, meus amores. Questão 1. Represente no espaço abaixo, utilizando símbolos egípcios, o número de alunos da sua turma. Lembrando que a nossa turma tem o quê? Quantos alunos? 19. Então, questão 1, você irá representar o número 19 utilizando os símbolos egípcios. Não é o nosso símbolo, tá bom? Questão 2. Ligue as representações do mesmo número. Aí, primeiro símbolo que tem quantos bastões? 6. Então, você vai ligar para o número 6, tá bom? E assim por diante. Questão 3. Utilize os símbolos egípcios para representar os seguintes números. Item A, represente aí com símbolos egípcios o número 7. Item B, 25. Item C, você irá representar o número 101. Item D, vocês irão representar o número 286 com símbolos egípcios. Item E, o número 500 com símbolos egípcios também, tá certo? Boa sorte, façam a atividade e depois tire uma fotinha e manda pra tia, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, tá certo? Um abraço bem grande. Ótimo final de semana, criança, para vocês, para o papai, para a mamãe, para a tia, para a vovó, para quem ajudou vocês. Fiquem todos com Deus.